Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Caligrafar, o primeiro podcast exclusivamente de caligrafia do nosso país. Aqui do meu lado, a nossa co-hoster Giovana Kozak, e estamos com uma convidada muito especial, é a Érica Braga. Seja muito bem-vinda, Érica, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Ela é designer de joias e também calígrafa. Vai compartilhar muita coisa maravilhosa aqui com a gente. A gente já tá encantada aqui com tudo que ela trouxe, né? Já vamos Então, começar. estamos Gente, maravilhadas. esse episódio tá demais. Vocês aguentam aí. Érica, conta pra gente, então, um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Você começou com a caligrafia, começou com a joia. Como é que é essa fusão toda? Então, eu conheci a caligrafia artística em 2015, né? Eu trabalhava na construção civil, na parte administrativa, e cursava administração de agronegócios à noite. Então, eu trabalhava de manhã e estudava à noite. E esse trabalho estava muito cansativo, às vezes eu precisei viajar, então estava deixando assim um pouco de lado os meus estudos, e aí eu resolvi dar um tempo nesse trabalho. E aí, esse tempo, né, eu cansei de ficar sem fazer algum trabalho, né, alguma atividade. E aí, um dia eu conversando com a minha mãe, falei, nossa, mãe, eu estou cansada, eu não quero mais ficar sem fazer alguma atividade. Aí ela falou assim, minha filha, procura alguma coisa que você possa fazer dentro da sua casa. Algo que você gosta, você é da arte, desde pequena você sempre gostou de escrever nos trabalhos da escola, né? Eu sempre era escolhida para escrever aquela letrona, né? Em papel, aquela cartolina branca, aquele canetão azul, vermelho, preto, né? E eu sempre gostava muito das aulas de educação artística, né? E aí meu esposo, ouvindo essa conversa, ele falou assim, eu vou procurar alguma coisa que você vai gostar. E aí ele foi para o trabalho e, depois de algumas horas, ele ligou e falou assim, Érica, eu encontrei um curso que você vai gostar. É o curso de caligrafia artística. Entra na internet e procura. Eu imediatamente já fui para a internet, digitei curso de caligrafia artística, Débora Franca. Tipo uma fada madrinha, apareceu do nada. Uma fada madrinha, foi Deus que enviou a Débora, foi uma luz. E você para mim também. Então deu tudo certo, né, Débora? Eu entrei em contato com a Débora e aí nós marcamos uma aula experimental. Quando eu cheguei na casa da Débora, eu via arte em todos os cantos da casa. Eu via arte no espelho da parede, eu via arte no lavabo, eu via arte nas taças, nos cristais, nas garrafas. Quando eu via aquelas penas coloridas, as tintas, a letra, a elegância da Débora, a experiência, a sabedoria, sabe? A forma como ela ensina os alunos, essa voz mansa, delicadeza para falar, eu saí de lá encantada. Ai, que lindo. Aí decidi fazer o curso. Que bom. E o design de joias? Então, ele veio depois da caligrafia? Foi. Aí eu fiz o curso, 3 meses, né, de caligrafia artística. E quando eu terminei o curso, eu falei, Débora, eu vou desenhar joias. Né? Estava isso, sabe, quando a caligrafia despertou em mim, foi uma luz. Então, eu devo muito isso à caligrafia artística, a Débora, porque eu me encontrei. E aí surgiram alguns trabalhos, né, na caligrafia artística. O meu primeiro trabalho foi um estudante de medicina, ele estava formando numa faculdade de Mato Grosso do Sul, eu acho. E aí a Débora me indicou porque ele morava na minha rua. Olha! E aí eu fiz os convites da formatura dele, e depois vieram vários trabalhos, né? Convite de casamento, batizados, aquelas vozinhas pediam para eu escrever a oração do Santo Anjo do Senhor, para elas presentearem os netinhos, até cartas de amor eu escrevi, né? E aí foi isso, só surgindo esses trabalhos magníficos, né? Então, eu pensei, se eu tenho a caligrafia artística a meu favor,
eu vou encaixar com designer de joias. Aí eu comecei a procurar pelo curso de designer de joias. Aqui em Goiânia eu não encontrei, só tinha um curso online. Eu era bem resistente a cursos online. Eu gostaria, né, de fazer presencial, mas não foi possível, então comecei a fazer o curso online. Aí eu conheci uma professora de São Paulo, fiz o meu primeiro curso com ela. Então, eu já tive mais facilidade, porque eu já estava na caligrafia artística, né? Com os traços, desce forte, sobe fino, a leveza da mão, que a minha mão era muito pesada. Então, eu já adquiri mais essa facilidade para desenhar. Muito bom, muito bom. Gente, é muito legal, né? Ver o brilho no olhar dela falando paixão, do design né? de joias, da com caligrafia. E, gente, isso é muito inspirador mesmo, Érica. Giovana, eu percebo que nessas meninas, né, principalmente nas mulheres, é um curso, vamos colocar que 90% dos alunos são mulheres, que elas encontram uma profissão prazerosa, que elas são felizes no que elas fazem, né? Não é aquela coisa maçante. É o que acontecia comigo também. Foi por isso que eu abracei a caligrafia e não soltei mais. Não, e a gente vê que ela foi totalmente o oposto do que ela estava fazendo, né? Realmente estava na contramão ali do que você estava fazendo. E aí, como você foi incorporando a caligrafia e o design de joias para que eles se tornassem o que você tem hoje, por exemplo? Então, na caligrafia, eu expresso a minha criatividade, né? Eu tenho a liberdade, né? Eu relato a minha individualidade com os traços, né? Com a elegância, com a beleza, né? Então, a partir daí, eu comecei a entender, a expressar a minha criatividade através dos desenhos, né? Então, eu comecei a perceber que eu podia conectar, né, a caligrafia com os desenhos. E aí, a caligrafia, ela exige um foco, uma atenção plena, um esforço e muita prática. E o desenho de joias é a mesma coisa, né? Então, para eu ter a criatividade, eu preciso de um tempo, de um esforço. E a caligrafia também precisa disso. Então, encaixou perfeitamente. Os pilares das duas coisas são muito parecidos, né? São muito parecidos. E achei muito interessante que no episódio passado, a Débora falou com a convidada, inclusive se você ainda não assistiu esse episódio, corre aqui no YouTube, que está aqui no canal, já vai assistir. E a Débora falou que é muito importante você estabelecer um nicho, né? Para você não focar em tudo. E a Érica conseguiu criar um novo nicho, né? Um novo nicho. Porque geralmente a caligrafia a gente vê em toalhas, em canecas, em convites, né? E você conseguiu trazer o seu nicho ali e encaixar perfeitamente. Isso é muito legal. Exatamente. Érica, então eu gostaria que você mostrasse pra gente aí como que você faz essa mistura do design de joias com a caligrafia. Como que você encontrou aí essa junção das duas? Então, aqui eu desenhei alguns colares, né? E imaginei como as pérolas são atemporais, né? Eu coloquei num evento que eu participei no Dia das Mães, a caligrafia explicando aqui, nesse porta-retrato, sobre as mães clássicas. Assim, facilitava a visão do meu cliente. Então, as mães clássicas que eu me inspirei, eu coloquei aqui no porta-retrato escrito com pena. Eu coloquei um lacre de cera, que eu também fiz o curso de lacre de cera com a Débora. Então, eu pensei, eu vou colocar a caligrafia sempre com o designer de joias, porque está dentro de mim, né? É o que eu gosto. Então, nesse evento, eu coloquei. Foi um evento do Dia das Mães. Como existem vários tipos de mães, né? Aí eu usei aqui as mães clássicas, por exemplo. Então, quando a pessoa via esse porta-retrato, escrito mãe clássica, ele já via essa opção de colar de pérola e um brinco. A pérola é clássica, a pérola é atemporal,
né? Aí eu usei também as mães minimalistas. Coloquei também na minha exposição, né, um porta-retrato, escrito também com a caneta bico de pena, mães minimalistas, e mostrei aqui a opção de uma peça minimalista. De uma peça minimalista. Que as mães minimalistas, elas gostam mais de correntes fininhas, né? Poucas pedras, né? Assim, mais... É uma coisa bem menor, né? Bem discreta. E nessa terceira opção, que eu também usei o processo criativo da caligrafia com o desenho de joias e a produção da joia, eu fiz esse porta-retrato também com lacre de cera, escrevi as mães da natureza, as mães artesãs e as mães artísticas. As mães da natureza está ligada às pedras, né? Então, eu fiz esse colar com essa pedra natural e esse brinco também. Lindo, gente. Coisa mais linda essa mãe natureza. Natureza, eu também apaixonei. A Débora ficou apaixonada na mãe natureza. Fiquei sim, eu acho que ele vai ser meu. Então, gente, o que eu tô achando aqui muito interessante, Érica, é que a sua mesa deve ter chamado a atenção, não é? Chamou, no evento. Chamou atenção. Porque atrai os olhos, né? As Atrai pessoas os veem um olhos. carinho, veem um mimo, né? Você colocou um lacre de cera, teve a preocupação de escrever à mão, a bico de pena. Exatamente. Né? Então, eu nunca vi em lugar nenhum, em nenhuma. Você viu, Gi? Não. E as pessoas paravam para te perguntar sobre, nossa, que letra Sim. linda. Eu Acho que a primeira coisa que eu faria era perguntar sim. a letra. A pessoa perguntar, foi você que escreveu? E essa embalagem? Porque eu também coloquei, tem as né, embalagens. nas minhas embalagens, né? Todas personalizadas. Personalizadas. Como a caligrafia é um trabalho personalizado, único, o designer de joias também é. É verdade. Né, Débora? Quando você, por exemplo, a sua filha vai formar, você chega até mim e fala, Érica, eu quero que você desenhe um anel de formatura para minha filha. É um trabalho exclusivo, é um trabalho personalizado, é um trabalho único. Né? Então, eu coloquei, acrescentei, né, na minha embalagem Lacre de cera. o lacre de cera. Não, é um capricho sem tamanho, né? Gente, é lindo. Fica tudo muito mais lindo. Você quer ter tudo. Você Muito quer ter a embalagem, você quer ter o autêntico, colar, né? você quer ter a sacolinha. E aí eu uso também, né, essa embalagem também com lacre de cera, né? Muito linda. E as pessoas se encantam, né? Ah, mas é de encantar mesmo, né? Tanto capricho. Érica, e essa embalagem aqui, hein? Toda acetinada. Me conta mais um pouco sobre ela. Essa embalagem é uma embalagem mais requintada, né? Mais sofisticada. Então, aí eu posso colocar um colar, uma pulseira, um brinco, né? Linda. E eu uso... a embalagem tem todo um poder, né? Quando você recebe algo com uma embalagem bonita, você fica assim, lisonjeada, né? É nobre, é uma pessoa que te valoriza, né? Então, eu acho que a embalagem é muito importante. O lacre de cera dá um charme nas embalagens, né? Então, eu fico muito feliz. E depois do Dia das Mães, né, desse evento, no final, eu sempre entregava esse cartão que eu fiz. Aqui dentro tem mensagens escritas também, com bico de pena, né? Posso abrir uma? Pode abrir. Derrubando o cenário. A gente super curiosa pra ver Pois tudo. é. E aí a mãe recebia, né, essa mensagem, então... Nossa, Não lindo, consegui gente. abrir Eu fico ainda. fascinada. Eu sou uma pessoa que zero sabe de caligrafia, gente. Mas, assim, tudo isso me fascina. Essa parte artística me deixa, assim... encantada. Mostra aí, Giba.
Nossa, que lindo. Não, olha que capricho, que coisa mais linda. Até o contraste do tom, né? A gente vê ali o dourado O com dourado, né? um tom de pérola, assim, não. Lindo, lindo. A leveza lindo, da lindo. escrita. Maravilhoso, Érica. A delicadeza, né? Super delicado, super delicado. Gente, eu estou pensando aqui, para quem está querendo empreender com caligrafia, olha só, a Érica criou o próprio nicho dela. Então, algo que eu nunca vi. E eu acredito que não tenha sido feito ainda, né? Pode até ser. Mas nós temos muitas opções, né, Érica, com a caligrafia. Fala um pouquinho para a gente. Você deu uma colaboração, ajudou a gente nesse evento de fim de ano, né? Foi que teve maravilhoso. no Oscar Niemeyer. O que você achou? O que você achou, assim, de 2015 para cá, da evolução da caligrafia? Eu achei maravilhoso, é encantador. As pessoas estão valorizando mais a caligrafia artística nesse mundo tão digital, né? As pessoas não escrevem mais. E escrever é terapêutico, tem uma magia, né? É uma elegância, é uma beleza na escrita. Então, a caligrafia encanta a todos. No evento no Oscar Niemeyer, a maioria das pessoas, todo mundo, né, Débora, praticamente passava e falava: que lindo! Nossa, que letra linda! Vocês estão fazendo à mão? Eu pensei que era impresso. Exatamente. Então, foi maravilhoso as pessoas conhecerem esse trabalho, né, Débora, de perto, saber que isso existe, valorizar o calígrafo, que é uma profissão que merece ser valorizada. É verdade. Porque exige tempo, como eu falei, esforço, estudo, dedicação. Então, isso precisa ser conhecido mundialmente. E é uma arte, né? É uma Eu arte. lembro que quando você chegou no curso, eu estava com um projeto e divulguei muito nas redes sociais, impulsionei muitas publicações falando: calígrafo é artista, caligrafia é arte, não é? E é uma arte. É verdade. Embora a gente considere uma arte menor, na China, a caligrafia é muito valorizada, né? Eles têm até uma crença de um valor espiritual da caligrafia para eles. É verdade. E algo muito interessante que eles falam a respeito de nós, eles falam assim que eles não entendem como que os ocidentais querem reproduzir letras iguais, que para eles não é assim. Então, aquela escrita chinesa, cada um coloca a sua personalidade dentro. Então, aquilo para eles é uma obra de arte, que realmente é, né? Então, o valor é assim, e esse valor nós precisamos assimilar. E eu tenho visto o crescimento do público, a valorização, também no sentido financeiro para o calígrafo. Você tem percebido isso? Eu tenho percebido, comigo mesma, né? Como eu acrescentei a caligrafia com designers de joias, isso abriu para mim, né, vários trabalhos. Eu tenho um ateliê na minha casa, é um ateliê simples. Eu peguei um cantinho lá para mim, da parte externa da minha casa, e montei meu ateliê. E lá eu tenho a oportunidade de receber as pessoas e mostrar o trabalho da caligrafia com o designer de joias. Olha só. Então, isso está crescendo muito, né? E tende a crescer mais. Como a Débora falou, a gente revela uma identidade, né, Débora, na caligrafia artística. É verdade. Eu vi você falando, principalmente ali na Mãe Natureza, sobre a pedra. Eu queria entender um pouco mais sobre esse universo das pedras. É uma pedra mesmo, de verdade? É, Giovana, é uma pedra de verdade. Assim que eu comecei o curso, no meu primeiro módulo da coleção, o tema foi Pedras Naturais. E aí eu me encantei com o processo criativo das pedras naturais. Quando eu vejo uma pedra dessa aqui e percebo que ela foi tirada de dentro de uma rocha, ela é gelada, ela tem brilho. Essa daqui tem um brilho. Olha as fissuras dessa pedra. Sim, Deus está presente aqui. é verdade. Isso aqui saiu da natureza. Essas cores, né? As lapidações diferentes, né? Então, eu me encantei com isso. E resolvi só
colocar pedras naturais nas minhas peças, porque as pedras naturais são cheias de significados, né? Tem trabalhos curativos feitos com pedras naturais, pedras quentes, né? Tem pedras que curam, né? Então, eu acredito muito na força natural da vida, né? E vejo a criação do mestre. E, mais uma vez, elas são super personalizadas, né? Porque cada pedra, não tem como você deixar elas iguais. Não então, tem. cada uma vai ter um jeitinho diferente. Cada pedra é diferente uma da outra, senão ela não é pedra, né? Então, não tem como. Por exemplo, se uma cliente chega até mim e fala, Érica, eu quero um brinco com a ágata, que é essa pedra aqui, né? Aí eu falo para ela, olha, as pedras são diferentes, pode ter fissuras, uma pode ter fissura, a outra não. Uma pode estar com um desarranjo assim na formação da pedra, a outra não. Então, eu já explico que não vai sair totalmente igual como uma pedra lapidada, né? Muito bom. Eu estava pensando aqui, você faz sobre encomendas as peças? Também. Ou você faz coleções? Como que funciona essa parte de criar mesmo as peças? Eu desenvolvo as minhas coleções, né? Eu já estou pensando na minha coleção sobre o Dia das Mães, né? Que legal. Aí eu escolho algumas pedras, né? E aonde os fornecedores, onde eu busco essas pedras, são fornecedores que não estão aqui em Goiânia, geralmente em São Paulo, em Minas Gerais. Então, eu tenho que ter um planejamento, né? Um cronograma bem assertivo, bem antecipado, para conseguir realizar a coleção de uma forma bem estruturada e eficaz, né? Então, assim, é um trabalho que exige muita dedicação, muito controle, né? Muito foco, planejamento, porque eu tenho que ter aquela pedra disponível. Geralmente, eu não consigo várias pedras. Por exemplo, um anel, eu só tenho esse anel com essa pedra, e é a mesma pedra. Ai, lindo. Entendeu? Então, geodos, por exemplo, eu não consigo vários, né? Então, eu tenho que ter um certo cuidado com a coleção, né? E eu escolho, por exemplo, um tema, né? Eu tenho desenhos aqui que... Mostra pra gente seus desenhos. Então, olha aqui. Em janeiro, né, eu comecei a fazer um novo curso. Eu sempre estou aprimorando, né, os meus desenhos. Eu gosto de aprender novas técnicas. Isso é muito válido para o designer de joias, até para ele conseguir um sucesso, né, no mercado de trabalho. Então, eu comecei um novo curso. E aqui eu fiz esse desenho, né? Lindo. Com pedras preciosas regionais da Índia, né? E o tema era viagens e cultura no mundo. E aí aqui eu coloquei o rubi, a esmeralda no meio e a safira, né? Que são pedras daquela região. Que interessante. É uma aula de história, né? Também, Não, né? gente, muito lindo. E aí você faz todo o desenho. Todo o desenho. Cada detalhe é você quem faz. Hoje nós temos assim uma facilidade que são os gabaritos, né? Então, os gabaritos, eles facilitam muito o nosso trabalho de designer de joias, né? Então, aí entra a leveza que eu adquiri na caligrafia artística, porque quando você escreve com pena, você tem que ter a mão leve, né, Débora? Então, não tem como. Então, facilitou para mim. Então, eu tenho esses gabaritos que são essas formas aí, navete, né, os quadrados. Então, esses gabaritos facilitam muito, né? Eles já vêm com as medidas certas, né? Então, ajuda demais a gente. Lindo, muito legal. E como que funciona o processo dessa criação? Você primeiro desenha ou, por exemplo, o cliente te pede, ela fala, eu queria um colar assim, assim, assim. Aí você desenha e aí como que é esse processo? Como que funciona todo o processo? Não, é o seguinte, eu faço uma pesquisa, né? É tipo um portfólio. Eu vou pesquisar, por exemplo, a Débora quer um anel de formatura para a filha dela. Olha, eu quero um anel de formatura com uma pedra esmeralda, eu quero um solitário, né?
Então, eu vou pesquisar primeiro imagens que me proporcionam o que a Débora quer. Eu vou fazer um painel semântico, né? É uma pesquisa que eu faço com formas, com cores, né? Cores diferentes, formas diferentes. E aí eu vou estudar esse processo para depois começar a desenhar. E quando, por exemplo, a Débora chega em mim e fala, Érica, você desenhou o desenho? Eu vou mostrar o desenho artístico para ela, que são esses desenhos aqui, né? E aí ela vai falar para mim o tamanho do dedo da filha dela, né? Como ela quer, se ela quer uma pedra bruta ou uma pedra lapidada, né? Se ela quer uma joia em ouro, ou uma joia em prata, ou uma semijoia. Então, tem todo um processo criativo, né? São várias etapas. A primeira etapa é o painel semântico, onde eu vou escolher várias cores, peças, modelos diferentes, para eu entrar na ideia que a minha cliente quer. Para eu captar. Visualizar tudo. Isso, para eu captar e desenhar o que realmente ela quer. Muito legal. E esse processo geralmente é longo ou ele depende do cliente, depende do material, depende da joia? Depende do material, porque, como eu te falei, pedras não são fáceis para encontrar, né? Então, eu preciso de um prazo, né? Então, outra coisa, tem o ourives, né? Porque eu não trabalho com ourives, né? Eu passo o desenho para ele e ele faz, se for em ouro. Mas eu também monto as minhas peças, né? Então, tem tudo isso. Tem o ourives, né? Exige tempo, como eu te falei, né? Então, é todo um processo. E demora um pouquinho, né? Demora alguns dias, porque o desenho vai, assim, uma semana, mais ou menos, né? Aí, depois, eu mostro para minha cliente, se ela aprovar, se ela aceitar, se ela concordar, aí vai para o ourives. Ele demora mais ou menos uma semana também, e depois a joia está pronta. Então, me conta sobre esse anel de formatura que eu vou encomendar para minha filha. Que vai formar no final do ano. Pois é. Quanto tempo leva, por exemplo, a partir da encomenda, em quanto tempo você entrega essa joia? Uns 15 dias. Então não é tanto tempo Não, assim, não né? não é. Então, depende do formato, né? Se você quer um anel mais abaulado, né? Se você quer um anel mais tipo uma aliança, né? Um anel reto, um anel côncavo. Então, depende do que você quer, né? Aí vai uns 15 dias. Você vende só aqui em Goiânia ou você faz entrega pelo Brasil inteiro? Eu faço também entregas pelo Brasil todo, né? Mas aqui o meu ponto mesmo é Goiânia, né? Quando você tem alguma entrega, assim, para outros estados, outras cidades, como que você faz? Porque são peças tão delicadas, né? São, assim, é tudo tão cuidadoso. Como que você faz para esse processo? Porque a gente sabe que nem sempre os correios ajudam a gente, né? É verdade, Giovana. Eu coloco num saco bolha, vários sacos bolhas, né? Eu vou enrolando com muito cuidado. Coloco em caixa de papelão. Eu tive joias que foi para a Argentina. Olha só, que demais! Foi uma turmalina verde para uma professora. Olha, que legal! Então, ela recebeu essa joia. Eu envolvi com muita delicadeza, porque era uma pedra muito pequena, muito fina. Então, eu precisava que essa pedra chegasse inteira até ela. Então, eu envolvi bastante saco bolha, coloquei fita, coloquei numa caixa almofadada, né, para garantir. Lacrei. E chegou intacta. Isso é muito legal. Eu ia te perguntar porque você falou que tudo começou em 2015, né? Sim. E aí, se a gente fizer uma conta rápida, ano que vem fazem 10 anos que você tá nessa profissão, que você tá nesse processo todo. Como é, assim, olhar para trás porque muita gente pode estar nos assistindo, deve estar começando na caligrafia, deve estar descobrindo esse mundo. Como que é, assim? Como que foi esse processo para você? Como que você foi construindo? Persistência e gostar do que você faz. É saber quem você é. O que existe dentro de mim? A arte. Eu gosto de criar.
eu gosto de trabalhos manuais. Então, quando você sabe quem você é, do que existe dentro de você, e quando você desperta isso, como aconteceu comigo com a caligrafia, eu recebi uma luz, né? Você persiste, você corre atrás, você procura, você estuda, você se esforça, você se dedica, você tem compromisso. Então, até você chegar aonde você quer. E hoje eu me sinto assim, feliz, porque é muito ruim você fazer algo que você não gosta, você fazer um curso que não tem nada a ver com você, com a sua essência. É verdade. Você olha para trás e pensa, nossa, eu perdi tanto tempo fazendo algo que não está dentro de mim, né? E quando você encontra a sua luz, o seu eu, a sua essência, é magnífico. Não tem dinheiro que pague isso, né? A sua satisfação pessoal. Tá muito lindo. Muito lindo ver isso. E aí eu queria que você desse algumas dicas, assim, separa aí umas 3 dicas, para quem quer começar com design de joias. Te viu aqui, se inspirou igual você se inspirou com a Débora, entendeu? Viu aqui suas lindas peças e tá assim, gente, eu quero isso, quero fazer também. Como é que faz? Como a gente começa? O que que eu faço? Dá uma dica aí, ajuda a galera. Então, procurar por profissionais experientes, né? Estudar, se aprimorar, né? Estudar sempre, né? Aprimorar seus conhecimentos, novas técnicas, conhecer o processo criativo, conhecer o desenho de joias. Não é chegar e ir desenhando, não. Você tem que ter um processo antes, né? Você tem que conhecer as técnicas, né? Então, você primeiro procura um profissional experiente na área, que vai te ajudar, né, a desenvolver esse trabalho. Depois, você cria um portfólio com seus primeiros desenhos, né, com seus esboços, né, com a sua criatividade, as cores do seu trabalho, né? E aí isso vai só crescendo, né? Então, é isso. Foi assim que eu fiz e deu certo comigo, né? Então, para o designer de joias ter sucesso, ele precisa entender que existem mudanças nesse mercado, conhecer o mercado de joias, né? Ele tem que entender das tendências, dos estilos, das novas habilidades, né? Então, tudo isso vai proporcionar o sucesso do designer. Demais. Débora, você tem alguma pergunta? Eu tinha, mas ela já respondeu. Eu ia pedir para ela falar se ela é feliz, né, e realizada, mas ela não deixou dúvida. Mas eu queria que você falasse principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, Sim. que estão se inspirando em você nesse momento. E que precisam de ficar em casa, de trabalhar em casa, né, para ter aquele tempo com a família e também aquele rendimento que todas nós precisamos e queremos, né? Sim. O que você falaria para elas? Eu falaria que você é uma joia rara da criação. Que lindo, Érica. Érica, a gente viu então aqui desde o começo do episódio, né, você mostrando como você trouxe a caligrafia e o design de joias andando junto. Como que você coloca ele, como que você traz esse valor da caligrafia junto dos seus trabalhos com o design de joias? Então, a caligrafia me proporciona, né, essa liberdade, né? É colocar algo único, né? Quando você escreve um convite de casamento, você escreve um sentimento, uma emoção, uma lembrança. E joias são sentimentos, são lembranças, são emoções, né? Então, eu penso assim, quando, por exemplo, eu ganho uma joia da minha avó ou da minha mãe, isso tem valor. Então, isso é agregar valor. Né? Não é preço, é valor. Isso, para mim, é importante, é nobre. Isso, para mim, faz parte da minha história. Então, eu vejo tudo isso, né? Todos esses fatores. E junto, a caligrafia, os lacres de cera, nas minhas embalagens, nas pedras, nos desenhos. E faço um conjunto, né?
Tudo fica muito mais especial, né? Muito mais valorizado mesmo, né? Muito mais valorizado. Então vamos para a última pergunta desse episódio. Eu sei que você tá triste, tá acabando, infelizmente. Dá vontade de ficar mais, de saber mais, de ver mais. Mas infelizmente a gente tem hora. Mas vamos lá para a última pergunta do episódio. Érica, se te dessem a oportunidade de te dar um papel em branco e falar assim, Érica, escreve uma mensagem aqui que a gente vai mostrar para o mundo inteiro essa mensagem. A sua caligrafia, a sua caligrafarte. Escreve pra gente, o que seria? Você é uma joia rara. Linda! Muito bom, muito bom. Gente, chegamos ao fim. Eu quero agradecer a Érica por participar desse episódio com a gente. Agradecer a Débora por deixar eu participar aqui com ela. É uma honra. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, curte aqui, compartilha com as pessoas que você tem certeza que vai gostar também. Segue o canal. Aqui na descrição do vídeo, a gente tem todas as redes sociais, tanto da Débora quanto da Érica, pra você dar uma olhada, conhecer. Se você quer entrar nesse mundo da caligrafia, a Débora tem muitos cursos online. A gente tá com uma plataforma linda, só esperando você pra ir lá conferir e garantir a sua letra linda. É isso, gente. Obrigada. Um beijo. Até mais. Beijo pra vocês. Obrigada, Érica. Obrigada, Giovana. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha história e do meu trabalho.